Meu nome é Rafael Zene, sou psicólogo, sexólogo e educador sexual e um grande fã de produtos de cabelo. É por isso que meu cabelo é o mais bonito desse rolê. Bonita hoje, amanhã. Maravilhosa. Eu sou o Bernardo Rai, sou médico psiquiatra, professor e trabalho com saúde mental da população LGBT. E É bonita. eu achei com desdém esse seu é bonita. É muito Achei também, bonita. achei bem, Obrigado. bem fraquinho. Eu só acho que em alguns momentos a senhora exagera na maquiagem. Eu sou a Marina Zanetti, sou psiquiatra e sexóloga e sou a fada da parafilia. Gente, o que é fada da Safadinha! É a safada da parafilia. Eu sou a Ana Luísa, eu sou psicóloga, mestra em sexualidade feminina e sou a pessoa mais séria aqui do grupo, então, por favor, não façam piadinhas. Até parece. Seriamente comprometida. É. Eu sou Tereza Imbiruçu, sou médica ginecologista e obstetra e É uma santa. é só o nome. Ah, mas a voz, o tom de voz é quase angelical. Um anjo, gente. Eu tô sentada ao lado de um plena. anjo. E ela não Sim. fala palavrão, gente. Uma safada, um anjo. É uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Tem homossexualismo, tem feitiçaria, Tem tem prostituição. prostituição, tem de um tudo aqui. No ar, o podcast do Coletivo C. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia pra você, coletiver, que tá nos ouvindo. Adorei, coletiver. Seja bem-vindo a um novo episódio do nosso podcast Coletivo Ser. E simbora lá, Bernardo, fala aí. Pessoal, seja muito bem-vindo. E antes, bem-vinda, bem-vindix, bem-vinde. Como você se identificar, até porque você ouviu o episódio anterior e sabe que isso é muito mais complexo do que todo mundo pensava. Que bem-vindo e bem-vinda. E muito mais simples também do que muita gente pensava, né? Antes de começarmos, eu gostaria de lembrar onde vocês podem encontrar a gente. Então, na Apple Podcast, no Spotify, Deezer, Spreaker, Castbox e Google Podcast. Em breve, Google, De novo, eles não libera não a liberaram pra gente, gente? por favor. Ainda não liberaram, gente. Libera Que pra absurdo. gente, Google. Depois vai querer liberar, a gente não vai querer. É verdade. Mentira, Google, mentira. Sabe? É Brinks. É tipo aquele contatinho difícil que não libera, sabe? Sei. Que aí você libera pra gente. Quem Aí você nunca? seduz e tal, Então- manda um nude. Vamos tentar aqui. E lembrando que no iTunes, então lá na Apple Podcast, como somos 5, né? Dê uma estrelinha para cada um de nós. Uma estrelinha para cada um, 5 estrelinhas. E não esqueça também de deixar comentários, porque a nossa secretária, Ana Fanganiello, ela lê todos os comentários. Um por um e com muito amor e carinho. Exato. E dedicação. Não, gente, eu sou psicóloga aqui também, né? Além da secretária. O que era pra eu falar mesmo? Oi, só Só por oi. Ah, enquanto. só oi. Oi, tudo bem, gente? E aí, beleza? Coletivers. Coletivers. Adorei essa do Coletivers. Olá, Coletivers. Falando, Eu sou a gente. Marina, sou psiquiatra e bora lá. Tereza. Ei! Nosso anjo. Oi, presente. Tereza tá aí. E aí, Rafa, do que falaremos hoje? Bom, gente, o episódio de hoje foi baseado em uma pergunta que De um recebemos. coletiver. De um coletiver. Ou uma coletiver. Ou uma coletiver. Ou Não umas foi uma coletivers. coletiver, que eu conheço essa pessoa. É uma coletiver. Ela é de Cafelândia? Não, ela é daqui de São Paulo. Beijo, Cafelândia! Beijo, Faxinal! Londrina, por que você não tá escutando a gente, caralho? Beltrão. Beltrão! Bom, a gente vai bombar no Paraná agora. Bom, a pergunta dela é muito interessante, que ela abre margem para alguns assuntos, inclusive um que a gente tava doido para entrar, tá? Então vou ler a pergunta dela para expressarmos e trabalharmos o episódio de hoje.
hoje. Existe uma fronteira que separa o que é permitido do que é proibido, em se tratando da sexualidade e do sexo? A partir de que ponto as fantasias, os fetiches e os rituais sexuais ultrapassam a fronteira da normalidade? E com essa pergunta, então, a gente abre o tema de hoje, que será sobre parafilias e comportamentos sexuais atípicos. Ou parafílicos. Ou Porque, afinal de parafílicos. contas, a gente tem a nossa safada da parafilia aqui. E pediremos para a Marina abrir essa roda de conversa, visto que é uma das áreas de especialização dela. Por favor, Má. Então, quando a gente pega o nome parafilia, eu acho que num episódio anterior eu até disse isso, o conceito da palavra vem assim, de para é ao lado e filia é ligação, amor, atração. Então, tudo que está ao lado daquilo que é considerado normal é chamado de parafilia. Esse nome, ele é mais recente, assim, ele vem mais ou menos desde a década de 80. Antes disso, ele já teve o nome de perversão sexual durante a Idade Média, até mais ou menos 1950, e depois foi para desvios sexuais. A perversão sexual, ela veio desde a Idade Média. Desde a Inquisição. Até 1950, mais ou menos. Isso. Então foram alguns séculos de perversões E é aí, né? interessante Por isso que colocar até que antes hoje- de Freud, né? Antes do Freud propor o Sim. termo perversão, não, ele bebeu desse termo. Ele pegou bebeu desse termo. Legal. E Sim. até hoje a gente escuta, né? Ah, é o pervertido. E perversão naquela época era considerado todo comportamento sexual que não levasse à reprodução. Então, assim, as pessoas que tinham comportamentos sexuais não reprodutivos, elas eram consideradas perversas e como se elas não tivessem coragem de exercer a maternidade ou paternidade. E aí elas eram queimadas, elas sofriam punições por isso. Poderia chegar até a morte. Inclusive, assim, sexo oral, sexo anal, tudo aquilo que não levasse à reprodução era considerado, O coito interrompido também? provavelmente. Tá. Eu acho que sim. Que na Idade Média, mas aí não no mundo ocidental, o coito interrompido, ele era prescrito por médicos do Oriente como um método contraceptivo. Então eles já tinham essa noção. Só uma curiosidade. Curiosidades do Bear. Eu gravo umas coisas que não tem muita necessidade, mas eu gosto de falar. E aí, o termo desvio sexual veio quando surgiram os manuais diagnósticos. Primeiro, a Classificação Internacional de Doenças, que é a CID, que trouxe esse novo termo. Antes disso, Freud se apropriou desse tipo de classificação, colocando que nós, seres humanos, teríamos a pulsão que poderia estar relacionada a outros objetos que não a reprodução, que isso diferenciaria dos animais, que os animais como se eles só tivessem o instinto sexual. Mas atualmente, o que a gente considera como atípico é todo comportamento que não esteja relacionado a ou seres humanos, ou adultos, ou vivos. Por exemplo, o sexo com animais, né? O sexo com uma pessoa que não está viva. Um sexo com uma pessoa que não é adulta, ou pré-púbere, né? Então, não tenha alguma condição de se impor, de impor a vontade De dela, consentir, né? Isso. Então, o consentimento estaria dentro de uma das bases dos critérios diagnósticos. Então, eu digo assim, como comportamento sexual atípico, Sim. tudo isso que não esteja relacionado a isso que eu disse. Porém, a gente fala hoje como doença, que são chamados os transtornos parafílicos, quando, assim, além disso, existe um sofrimento, ou do próprio indivíduo, ou da pessoa que está tendo junto relação sexual, o não consentimento da pessoa que está junto tendo a relação sexual, ou algum tipo de agressão física ou emocional dentro dessa. Uma questão Mas abusiva. sem Esse contexto. consentimento, em um dos grupos, 1000 grupos que eu faço parte, começou a circular, por exemplo, um print do Grindr. Grindr é um aplicativo de pegação gay, de uma pessoa que estava pedindo para ser sequestrada. Então, assim, eu quero ser sequestrado, quero ser feito de escravo, posso ser mantido em cárcere sem a minha vontade, posso até ser dopado e servir como um objeto sexual. E a hora que eu vi aquilo, você vê, né, os comentários. E eu fiquei lendo aquilo e pensando como eu,
que trabalham com sexualidade lidaria com algo desse tipo, né? Porque assim, é uma pessoa que tá pedindo, então teoricamente teria um consentimento. Se colocando em risco. Se colocando em risco, e até que ponto teria esse consentimento, porque em algum momento, eu falo assim, posso até ser dopado. Então, a hora que a pessoa não quer mais, o que acontece? Você vai lá, medica a pessoa, então agora você vai ficar preso aí, é meu escravo, esperando. Tem algumas coisas que eu acho que entra justamente na pergunta que o Rafa falou. O que pode ser até um determinado momento algo consensual, algo que dá prazer, e a hora que passa a ser algo que precisa de uma atenção maior, né? Porque pode trazer algum malefício importante na vida da pessoa, né? Então, às vezes o limite disso é um pouco tênue. Sim. Mas nesse caso que você citou, eu acredito que a pessoa está se colocando num risco de uma lesão grave ou morte. Uhum. Porque não dá para saber como vai ser escutado isso, né? Essa entrega dessa pessoa. Uma submissão completa, né? E aí, assim, eu acho que cabe a gente, porque é um ou outro. Então, assim, ou sofrimento, ou se expor a risco ou morte. Então, já assim, nesse caso, a gente já colocaria como algo patológico, que essa pessoa precisa de fato de ajuda. Sim. Mesmo sendo consentido, se a outra pessoa que topar fazer isso fizer, por exemplo, então eu vou sedar esse indivíduo. Mas se acontecer alguma coisa grave, se essa pessoa morre, ele também vai estar sendo julgado, porque mesmo que o outro pediu, não está nas nossas leis que isso seja permitido, que uma pessoa mate a outra, mesmo ela pedindo para... Mesmo um sequestro também é uma coisa não legal. É um crime, né? É um crime. E a pessoa pode ser punida... Mesmo que a outra pessoa fale, me sequestre, por favor. Eu acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho também na questão histórica, né, que você disse que desde a Idade Média e tal, principalmente com a Inquisição, vinha esse conceito de perversão sexual e de que coisas que poderiam ser feitas e coisas que não poderiam ser feitas, né? Tem um livro que é bastante interessante, que é o Devassos no Paraíso. Eu ganhei de aniversário dele, gente, esse livro. É muito legal, que fala a história... A gente vai colocar o link. Vamos colocar o link, que é do João Silvério Trevisan, que conta a história da homossexualidade no Brasil desde a época pré-colonial, então, entre os índios e tal, e ao longo do tempo, até os tempos atuais. E tem uma parte que ele fala bastante da Inquisição e como a sodomia, né, então, que era chamada de pecado nefando, né, que era fazer sexo anal. Então, não importava se era entre homens, se era entre heterossexuais, ou também a prática sexual de mulheres com mulheres. Então, era também uma perversão. Ele exemplifica lá vários casos, e é interessante que se você contasse, então sabia-se que em tal época um inquisitor vinha para o Brasil, isso foi até 1800 e algo, né? Se você fosse lá e denunciasse, falasse assim, eu transei com fulano, você era uma delação premiada, entendeu? Então, você, desde a Inquisição, já tinha delação premiada. Então, você tinha sua pena... Beijo, Curitiba. É um beijo. Você já tinha... porque a gente mandou beijo para vários locais, eu sou paranaense, é meu lugar de fala. Então... E aí você tinha sua pena atenuada. Caso você fizesse algum dessas perversões, você podia ser morto, você podia ser mandado para o degredo na África. Se você estivesse no Brasil, você ia para a África. E também você ia trabalhar em navios, né? Ficar anos trabalhando, que era praticamente condenado à morte, né? Então é bastante interessante como a moral, a questão religiosa, está constantemente frequentando a vida sexual das pessoas, né? E aí, mais uma vez, vem a questão da fronteira, né? Então, isso pode, isso não pode, né? É muito difícil, né? Pensar o que definiu o comportamento sexual adequado de um, digamos, desviante ou disfuncional, né? Quando a gente fala de parafilia. O exemplo que o Ber deu deixa muito evidente a questão do contexto histórico, de que a parafilia também, ou o comportamento desviante, de acordo com o momento histórico, ele pode
pode ou não ser considerado, tanto pela moral quanto pela ciência. A se a gente for homossexualidade ver- já esteve num rol de perversão. Já, até mais ou menos 1980. E se a gente for ver nos Que últimos... é ali, né? 1980 é ali. Muito próximo. Pra nós que Se somos a gente for ver, Nós que somos jovens. jovens. há mais ou menos 40 anos, né, nos últimos 40 anos, a gente teve algumas mudanças nessas classificações que foram, aos poucos, se tornando menos estigmatizantes. Então, a tendência com os próximos manuais, e pelo que a ciência também considera como patológico, é que a gente considere um transtorno mental aquilo que esteja relacionado principalmente a crimes sexuais, que são, principalmente, a gente pode depois falar um pouco sobre cada um, que é o voyeurismo, o froteurismo, a pedofilia e comportamentos que infringem a vontade do outro, né? Que são os comportamentos não consensuais. Muito do que a gente vê como comportamento considerado atípico, na verdade, de fato, não é algo patológico, né? É só algo que é diferente e que é estranho para quem não está no meio ou para quem foi educado, e é praticamente todas as pessoas, dentro de um contexto religioso. Infelizmente, ainda é muito presente. Mas no meio da ciência, isso vem evoluindo bastante. A gente poderia, então, pensar que a parafilia, ela não é um transtorno, ela é um comportamento Isso. considerado atípico sexual. Exato. Se torna um problema quando se vira um transtorno parafílico. Exatamente. E se apresenta como um transtorno parafílico, que daí que traria as questões de prejuízos para si ou para o outro, Exatamente. certo? Uhum. Legal. Então, parafilia não é um problema. Um transtorno parafílico é um problema. Exatamente. O exibicionismo também pode ser considerado? Sim, Você o falou exibicionismo voyeurismo, também. froteurismo. Foi esse, eu não citei, mas esse é o próximo. Atentado público ao Que também é considerado crime. Qual é esse limite entre fantasia sexual, até onde a gente pode ir na fantasia sexual, ou até onde isso passa a ser uma parafilia? Qual é esse limite? Então, se a sua fantasia estiver relacionada a algo que esteja relacionado a crime, mesmo que ela seja uma fantasia, existe o risco de um dia você acabar colocando ela em prática. Então, Mas se, por exemplo, a fantasia for transar na varanda, com a janela aberta, os vizinhos olhando, isso... não, seria... porque exibicionismo, que seria, né, o que você está falando, exibicionismo, na verdade, é um comportamento criminoso em que o indivíduo, ele mostra seus genitais para outras pessoas que não estão preparadas para aquilo, não estão esperando aquilo. Ou não estão E elas procurando aquilo, né? Não estão, e elas se excitam com o susto que essas pessoas têm. E elas não têm, assim, prazer em chamar essas pessoas para, por exemplo, ter uma relação sexual. Então, é muito diferente você querer, assim, ter uma relação sexual e ser visto por outros. E outra coisa é você querer assustar uma pessoa. E ter prazer justamente nisso, entendeu? Então, o orgasmo, ele vem com o susto do outro. Seria legal a gente falar do froteurismo, porque isso acontece muito. Só antes da gente explicar, que eu acho que aí dá pra gente falar todos os que você disse aí, então, só pra anotar aqui pra gente não se perder, né? Voyeurismo, froteurismo, pedofilia e exibicionismo. Tá, e Os práticas não consensuais. Não consensuais, né? Coercitivas, né, que a gente chama. E a gente vai entrar em cada um deles. Eu acho que é algo que é interessante a gente discutir, porque, como eu disse, eu acabo trabalhando com dependência química, não química e tal. E algumas coisas da parafilia, eu acho que tem coisas, assim, meio incomum com as dependências. Até tem gente que chamaria parafilia de uma dependência de comportamento, né? Sim. Que eu acho que é a diminuição do repertório, né? Que eu acho que isso é importante também. Sim. A gente discutir. Então, pessoas que gostam de transar e serem vistas, e fazem isso aqui em São Paulo e fora de São Paulo, já tem várias festas que rola um sexo dentro da festa, e que a pessoa tem esse comportamento exibicionista, mas tá ali, né? Transa ali entre outras pessoas, é visto, e aquilo é mais uma forma de prazer, e não é restrito, né? Aquilo, então a pessoa só consegue ter orgasmo se ela se exibe, né? Aquilo é mais
aspecto ou Fetiche. um fetiche ou algo que pode ser usado na vida sexual dela, acho que é bem diferente, né? Então, ver o que é algo para apimentar, acho maravilhoso, porque sempre apimentar a relação, sempre eu lembro da revista Cláudia, Marie Claire, né? Assim, como apimentar a sua relação. E uma pimentinha, assim. Pimenta no dos outros, né, meu amor? Mas se for consensual, Refrescante, querida. Aí, Mas, B, é aí que entra o sofrimento, É. dentro do meu ponto de vista. Porque, assim, sendo um comportamento parafílico, e se ele começar a ser exclusivo, tipo assim, precisa que aquilo ocorra para a pessoa chegar ao orgasmo. E causando sofrimento por conta disso, assim, eu gostaria de ter um repertório sexual maior, tá. aí sim cabe. Né? Se isso causa um sofrimento. Então, além da diminuição do repertório, então da exclusividade, teria que ter um sofrimento associado. Com certeza. Trazendo um exemplo clínico, vamos citar um fetiche. Como exemplo, vamos pensar uma pessoa que tem fetiches por pés e gosta do fetiche, transa e goza através desse fetiche, mas vai reduzir. O que a gente está falando de repertório sexual? De mais coisas para além do pé. Se ela resume o seu gozar apenas aquele pé e só consegue transar e atingir o orgasmo, e somente desta forma se transforma num transtorno parafílico. A gente pode pensar também do prejuízo gerado para outra pessoa, que ela não está sendo considerada no prazer dela também, pode trazer um prejuízo relacional para ela. Eu fiz essas Sobre provocações, podolatria, né? Eu fiz essas Podolatria, isso. provocações porque, assim, se a gente pegar o critério diagnóstico DSM-5, né? DSM é o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais da Associação Psiquiátrica Americana. E ele coloca como o sofrimento é um critério diagnóstico, tem que estar presente, né? O sofrimento individual ou da outra pessoa, não é isso? Então, né? Não precisa necessariamente ter sofrimento. Porque se for algo não consensual, mesmo não causando sofrimento para o indivíduo, já é considerado um transtorno parafílico. Então, mas aí é o sofrimento para o outro, né? Ou não. Por exemplo, assim, uma pessoa que não consente, por exemplo, um animal. Sim. Ele não vai poder dizer para você que ele tá sofrendo. Mas é não consensual, porque o animal não pode consentir. Ele também não pode te dizer que ele tá gostando. Isso. E a gente considera isso como um crime, porque Sim. não tem como, e aí já é considerado um transtorno. Mesmo Mas não teve sem alguém que sofrimento. transava com cabrita e que falou isso? Mas é comum a sociedade brasileira utilizar exemplos de zoofilia na brincadeira. Sim. Dentro de algumas piadinhas, e principalmente de um humor mais antigo, se você perceber. Um humor mais tiozão. Um assim. humor mais tiozão. Sempre tem a cabrita, não sei o que lá das quantas, esse... Então, Rafa, assim, eu já recebi pacientes com esse tipo de demanda sobre podolatria. E eu... Voltou o assunto. Voltou. Saímos da cabrita, voltamos pro pé. Eu tendo a desestigmatizar para a própria pessoa sobre isso. Porque, assim, você mudar um padrão de excitação é algo quase impossível. Então, a partir do momento que esse indivíduo tá com uma pessoa que sabe disso, e é consensual e tudo bem, e ele precisa do pé, e o pé não vai prejudicar ninguém, então aceita e leva a vida, né? Tenta ampliar o repertório, mas não quer dizer que, de fato, essa pessoa vai conseguir. Porque, assim, o sofrimento também tem que ser do indivíduo, não pode ser o sofrimento causado pela reprovação social. Boa, Má. Boa Então, explicação. assim, isso é estranho. Para algumas pessoas é estranho, mas isso existe, Estranho. né? Estranho não é ser critério existe. diagnóstico pra nada, né? Mas existe, Tem cada faz coisa parte do estranha. ser humano. E se a gente for pensar, todo mundo tem um pouquinho de parafilia. Todo mundo tem, assim, uma pele que considera mais interessante. Um tipo de cabelo, um tipo de estereótipo, um tipo de... Toque. um tipo de cheiro. Então, todo mundo tem um pouquinho. Não é uma coisa totalmente esquisita, se a gente for pensar no ser humano, assim. Para quem convive com, por exemplo, num relacionamento, para quem convive com alguém que tenha esses fetiches ou essas parafilias, como que a gente pode lidar com isso também, né? Às vezes você ser parceiro, você ser parceira, você conviver com alguém que tem esse fetiche. Até que ponto aceitar, ou até que ponto reprovar, ou até que ponto questionar, ou se submeter a esse sofrimento, entre aspas, ou não, né? A esse Eu acho que vínculo. cabe
cabe uma educação, que de fato isso existe, assim, e as pessoas são únicas e que o objeto de fantasia de um indivíduo, ele não necessariamente está ligado somente a afeto, né? Porque a gente tem uma visão meio romantizada, assim, sobre a relação sexual. E, na verdade, todo mundo tem algumas fantasias que não necessariamente precisam estar sempre relacionadas ao outro como um todo. E que isso é individual, é algo que faz parte da natureza humana. Acho que cabe uma educação para que essa pessoa consiga aceitar isso de uma forma mais natural. É uma educação, na realidade, né? Uma educação em sexualidade. Isso. Porque tanto com o parceiro ou a parceira, com a própria pessoa, na questão de, né, trabalhar os estigmas, estereótipos também envolvidos na questão. E trazendo um pouco da psicologia, Tereza, a individualidade daquele ser, o quanto de tabu e moral aquela pessoa tem. Porque daí é uma questão individual daquele parceiro. Muitas vezes numa terapia sexual vem o cliente, mas na realidade você percebe a necessidade do parceiro ou da parceira estar em terapia, em acompanhamento. Que no fundo aquele cliente veio até você como uma manifestação do problema vivenciado ali na relação, mas que veio pra ele, mas no fundo pode estar na outra pessoa. Quantos e quantos a gente Quantos não e quantas. Novamente voltamos como é difícil classificar um comportamento sexual como adequado e inadequado quando se tem a moral cruzando. Mas vamos voltar pros termos. Faltou explicar o frotteurismo. Eu acho que ele é muito comum, pouco falado. Talvez os ouvintes e as ouvintes, principalmente, vão se identificar muito. Explica lá, Má. Então, é o tipo de fantasia ou de prática relacionado a se esfregar em pessoas no transporte público, chegar, sem o consentimento delas, chegar ao orgasmo e termina nisso, assim, não existe de fato uma interação, assim, não é algo também consentido. É uma pessoa que faz isso sem pedir, sem conversar e tudo mais. Então é considerado um crime. Teve há pouco tempo também uma reportagem de uma menina que o cara gozou nela, né? No ônibus. Ah, sim. Esse era uma situação bem complexa, né? Que era que aí fica... É uma fronteira meio... Vai mais pro exibicionismo ou coisa desse tipo do que do frotteurismo em si. Que o cara, ele se masturbava e o tesão dele era ejacular em cima das pessoas. Porque quando a gente fala de frotteurismo é o se esfregar na pessoa. Encoxada, né? Uhum. Roçar, né? E esse caso até foi um cara que ele foi preso por populares, a polícia chegou, levou ele pra delegacia, ele ficou uns dias lá, foi solto no dia seguinte, ele fez a mesma coisa, e aí depois ele ficou um tempo maior detido, né? Então a gente falou de exibicionismo, frotteurismo, voyeurismo. Então, voyeurismo é quando uma pessoa tem a fantasia de observar pessoas desavisadas também, ou se trocando, ou tendo relações sexuais, ou até escutar a relação sexual atrás da porta, assim. É o filme Janela Indiscreta. É uma invasão da privacidade da pessoa. Não, mas se pensar que é uma coisa super antiga. Então, no Janela Indiscreta, o cara era um voyeur, né? Eu não lembro se aparecia essa questão sexual claramente. Eu acho que não, mas aí ele acabou sendo... É um filme do Hitchcock, né? Uhum. Que ele acabou vendo um assassinato e tal. E depois disso vieram vários filmes e várias séries falando sobre isso, sobre esse comportamento, né? E que, mais uma vez, estão pensando nessas festas em que rola sexo e nas casas de swing também, o comportamento tanto exibicionista quanto voyeurista tá sempre presente, né? Uhum. Só que assim, as pessoas que estão sendo observadas sabem. Então, porque essa é a diferença entre o comportamento e o transtorno, né? E às vezes essas que sabem são exibicionistas, estão bem felizes. Mas eu acho que é a fantasia. É a fantasia de um ajudando o outro, que eu acho que feliz. Que é interessante a gente ir pontuando o que é algo, talvez um problema, algo... que mereça talvez uma visão, um olhar clínico maior, né? De um comportamento que pode fazer parte do repertório sexual da pessoa, né? Eu tô com uma dúvida aqui. Eu me metendo no assunto no mestrado da colega.
Estou com uma dúvida, Marina, por favor, me ajude. A Tereza tinha dito sobre o fetiche de transar numa varanda e ser visto e ser pego. Uhum. Qual é a diferença disso para uma pessoa exibicionista? Porque para mim não tem. Se você transa numa janela ou numa varanda, você pode ser visto tanto por um voyeur, e aí tudo bem, tá lá, né? Tá empatado. Uhum. Tá no 0 a 0. Tá no 0 a 0 ali, beleza, todo mundo tá feliz, pá. E o outro tá no 1 a 1. No 5 a 1, talvez. Mas você também pode ser visto por uma criança que acabou de acordar e olhou pela janela, ou nem tava dormindo, sei lá. Qual é a diferença disso? Então, do meu ponto de vista, eu acho que assim, ó, a diferença é que o exibicionista, ele faz questão de ver as pessoas se assustando. E é justamente o susto de quem tá olhando que faz ele ficar excitado. E geralmente é um comportamento solitário. A pessoa não tá com outro, entendeu? Então, claro, eu acho que um casal transar numa varanda, ele pode causar alguns prejuízos, né? Porque ele vai estar se expondo para pessoas que não querem ver aquilo. Porém, o exibicionista, ele tem essa característica bem marcante. O tesão justamente é ver o susto, causar espanto. E é aquele comportamento que acho que nos Simpsons já apareceu algumas vezes, que é o tiozão com o sobretudo, que sai no parque. E aí tem alguém correndo, ele vai lá, abre o sobretudo, assim, né? E tá peladão. Tá peladão. Então esse seria o estereótipo, talvez. O estereótipo é, por exemplo... Pode ser pontual, uma única vez. É isso que eu acho que é a questão de um transtorno parafílico, trazendo a linguagem médica, tem a ver com intensidade e frequência também, né? Sim. Pra mim, na minha visão, o exibicionista clássico é um indivíduo que fica na porta das escolas, inclusive, que para o carro, fica dentro do carro, e na saída das crianças ele abre a calça e tira o pênis para fora. E se masturba vendo o susto das crianças. E nós poderíamos pensar numa pedofilia / exibicionismo aí? Se o padrão de excitação sexual daquele indivíduo tiver a ver com relações sexuais envolvendo pessoas com 13 anos ou menos, sim. Porque tem que existir um padrão de excitação, entendeu? E aí entra no outro tópico, que é a pedofilia. Que esse acho que é um assunto bem polêmico. Cabuloso. Cabuloso, espinhoso. Peludo. Depende. Pré-puber e não necessariamente. Né? Tá bom. Mas é um tema bem complexo, né? Que eu acho que a gente precisa olhar com bastante cuidado. Bastante. A definição, acho que eu já falei um pouco, né? Seria fantasia, desejo ou envolvimento em atividade sexual por crianças ou pré-púberes, que são pessoas menores ou iguais a 13 anos. E o indivíduo deve ter no mínimo 16 anos e ser 5 anos mais velho do que a criança ou pré-púber. Nesse momento, nossos ouvintes e nossos coletivers estão pensando em quantas pessoas eles conhecem que namoram menininhas de 13 anos ou menininhos de 13 anos. Sim, então isso é uma convenção social, né? Essa questão da idade. E tem vários contextos sociais que isso é considerado algo normal, né? Que não é considerado pedofilia. Mas precisa existir ali um padrão de excitação com relação a essa faixa etária, disso para menos. Porque assim, se a gente for pensar num relacionamento que for durar muitos anos, que começou quando a pessoa era muito jovem, e se não houver esse tipo de padrão, né, de excitação, então é muito polêmico de fato, porque tem que ser analisado caso a caso. E pensar também no lance da idade, né, da diferença de idade. E que não é incomum a gente ver essas pessoas se relacionando, né? Sim. A Tereza pode falar, acho que eu como psiquiatra, na minha graduação, eu lembro que no meu estágio na maternidade, vira e mexe, chegava menina de 9, 10 anos grávida, né? Pensando que para pedofilia tem que ser, né, criança ou pré-púbere, então acho que bem isso delicado isso, né? Além de ser delicado, é algo que essa questão de idade, então é algo que deve ser olhado com muito cuidado, pensando em casais que começam a se relacionar muito jovens,
né? Então, com, sei lá, 13, 10, 11 anos e que não é incomum, você não vai falar, por exemplo, que a menina que tem 13, que tá saindo com um menino que tem 11, ela é pedófila. Ou se for o contrário, menino com 13 saindo com uma menina de 11. O que tem que ter no mínimo 16, então tem que ter mínimo 16, tem que ter tudo isso. É interessante porque eu lembro muito de um caso que eu fiz o parto numa maternidade pública lá em Salvador. E era uma menina de 11 anos, quase 12, mas 12 anos incompleto. E ela tinha um namorado que ele tinha nessa faixa dos 16 anos. Os pais sabiam que eles namoravam. E ela chegou grávida pra gente fazer o parto. Então veja como isso às vezes se a gente for no conceito de diferença de 5 anos, e ali você vê até a família apoiando esse namoro, né? E eles já namoravam quando ela tinha 10 anos, talvez ele 15, eles já tinham começado a namorar, né? Então, assim... E a questão, eu acho que assim, quando são pessoas muito jovens, talvez fique mais difícil de diagnosticar e de ver o problema. Você pega um menino de 16 que transa com alguém de 4, 5 anos, aí é claro. Aí acho que não tem dúvida do que seria. Agora, quando as idades são muito próximas, fica nessa zona nebulosa. E eu acho que a própria pedofilia acaba sendo banalizada no sentido do conceito dela como doença mediante comportamentos aceitáveis na população que não são um diagnóstico para transtorno pedofílico, mas poderíamos falar como comportamento pedófilo, né? Porque o que eu quero dizer a diferenciação? Eu tô abrindo aspas aqui, o verdadeiro, aspas, né? Abre aspas, o verdadeiro pedófilo, ele tem uma persistência, ele tem um desejo que não vai embora, ele tem só se estimula com aquilo. É diferente daquele cara que sai com a menina de 18, mas pega a de 13 e a de 12. Que no nosso país é muito comum essa aceitação desse tipo de comportamento. Tanto é que tem até as novinhas, né? As novinhas, Sim. O termo novinhas e novinhos também. Novinhos E também. Os novinhos. funks estão vindo também, os não funk ou outros estilos também, o termo novinho. Então, aí, pra mim, essa é a linha tênue, onde as pessoas não conseguem compreender, é difícil de compreender o transtorno desses comportamentos também. Algo que me chama muito a atenção, que, assim, alguns homens, quando mais velhos, vão perceber que sofreram abuso quando se contradizem numa situação do tipo, eu tinha 11, 12 anos e eu comi, entre aspas, a minha tia, né, que provavelmente tinha 20 anos ou mais, né, 30 anos, então uma diferença de idade bem significativa, porque existe a coisa da iniciação sexual masculina e que coloca o homem sempre como ativo na situação, e aí assim, a mulher também, como pedófila, né, como transtorno pedofílico, também existe um tabu muito grande nisso. Então... Porque ela estaria fazendo um favor para esse homem. Isso, exatamente. E nem sempre, porque Porque o que a gente vê normalmente aí, pensando em mídia, em seriados, Criminal Minds, coisas assim nesse tipo, né, CSI e tal, é sempre o pedófilo, né? Sempre. Até porque eu acho que epidemiologicamente é bem maior e tal, mas não esquecer que existe a mulher que tem o transtorno também, né? No estudo que eu fiz um trabalho no meu mestrado, que eu fiz uma revisão de literatura sobre parafilias em mulheres. E o transtorno pedofílico mais frequente foi a pedofilia, dentro do manual diagnóstico mais recente, sendo que antes era o masoquismo, mas o comportamento masoquista, ele sofreu diversas mudanças nas classificações, então... O comportamento masoquista sofreu. Foi interessante. Nem reparei. Interessante. Então, não é tão incomum assim, né, que exista o comportamento pedofílico feminino. Tem um dado que são, a cada hora, 4 meninas com menos de 13 anos é estuprada no Brasil. Isso é um dado oficial, então significa que assim, pode ser muito maior do que isso. Mas não tem um dado sobre absurdo, homem, né? A gente pensar nisso. É um absurdo. A cada hora, 4 meninas.
Enquanto Então, você o que eu ia- escuta o que o eu ia nosso falar podcast, do- 4 do- meninas foram estupradas. do comportamento de iniciação sexual dos meninos, né? E não é incomum você ouvir, principalmente meninos que vêm de uma cidade menor ou vêm do interior e tal, que eles foram iniciados sexualmente, assim, ó. Tem que ir, vai um menino lá com 11 anos e tal, e vai e tem a sua iniciação sexual com uma prostituta ou com a mocinha do bairro, que é a que come todo mundo, né? No consultório Agora, quando a gente fala no consultório de sexologia, e quando vem um homem hétero com alguma queixa encaminhada normalmente por um uro ou um psiquiatra de disfunção sexual, eu percebo que tem uma grande quantidade de homens héteros que apresentam disfunção sexual, que parte, abre aspas, dessa causa estaria linkada com a iniciação sexual. Disso que vocês estão abordando. E concordo. A princípio não é visto como traumático, Não. né? Durante a entrevista, né, sexual, digamos assim, do histórico sexual da pessoa, a gente pergunta, e como ele veio por um consultório de sexologia, acaba ficando bem aberto para conversar e responder a respeito. E ele não percebe quando eu pergunto dessa iniciação, porque eu pergunto desde o primeiro beijo e abraço até chegar no sexo. E normalmente 12 anos, 11 anos, 13 anos, levados para prostíbulos ou locais da vida, digamos assim, e todos relatam uma iniciação bastante traumática, que pode gerar o quê na idade adulta? Uma ejaculação rápida, Uma disfunção erétil, uma disfunção erétil, uma dificuldade para atingir o orgasmo, uma dificuldade de dor. dificuldade de dor, entende? Porque acabam criando-se associações com aquele momento que são replicadas durante a vida sexual e as outras experiências posteriores. O documentário do Michael Jackson é muito bom. Vocês assistiram? Living Neverland. Deixando Neverland, né? E é basicamente isso. É basicamente a história das crianças contadas por elas mesmas e assim, te impressiona o nível de afeto gerado e como existia uma troca afetiva de acordo com aqueles relatos. Fica aquela pergunta se aconteceu ou não aconteceu, eu prefiro não dar a minha opinião, mas vale a pena assistir esse documentário. Então, Vamos deixar aqui então nos comentários, não, na descrição Isso. desse. Eu só queria, então, porque assim, quando a gente fala a gente foi pra uma seara, um caminho bem hard, né? Falar de pedofilia é sempre complexo. Eu acho que seria legal a gente fazer um resumão aí do comportamento, da diferença então de comportamento parafílico, comportamento atípico, do transtorno parafílico, até pra gente falar um pouquinho de variantes, não sei se variantes da normalidade, mas assim, Variantes do desejo. que são interessantes a gente explicar para as pessoas e para elas entenderem que o que existe por aí também, né? Que às vezes até elas podem ter imaginações aí, coisas que achavam que já tinham visto ou que tem vontade de fazer, mas acho que isso não existe, não tem nome, eu não vou fazer e tal, até pra gente conseguir popularizar também alguns conhecimentos, né? Então, o comportamento parafílico seria um comportamento sexual relacionado a objetos ou situações ditas incomuns e que não tenha correlação com relações com humanos, adultos e vivos. Por outro lado, o transtorno parafílico, né, seria um comportamento sexual também ligado diferentemente a esses aspectos, né, tanto não é ser humano ou adulto vivo, mas que causa ou sofrimento para si próprio ou para o outro, um risco de lesão à morte ou lesão grave, ou não seja consensual. Perfeito. E agora eu acho que a gente pode, então, falar de algumas práticas que as pessoas têm que acho que são interessantes, assim, até da gente exemplificar, né? Então, por exemplo, ficou famoso o Golden Shower. E que pensando... Talvez o problema dali foi o exibicionismo e não o Golden Shower em si, né? Daquela situação que, por incrível que pareça, virou, né, um assunto nacional. Eu nem sei se teve se teve um exibicionismo ali, porque não dava pra ver o órgão genital da pessoa. Só dava pra ver que tava um esguicho na cabeça do outro e o outro, tipo, sacudindo no... Batendo o cabelo com urina. Mas eu entendi a sua colocação. Não envolveu o órgão genital. Não envolveu o órgão genital, nenhum dos dois Faz mostrou o órgão sentido. genital.
o outro tava só se sacudindo, exato, batendo o cabelo Tava com urina. calor. Exato. Porque era carnaval. O Golden Shower é essa prática, então, que envolve urina, né? Então, de alguém urinar em cima de você ou de você urinar em cima de alguém, né? E que é uma prática, aqui em São Paulo, pelo menos, tem até uma balada que tem um local pra Golden Shower. Assim, é uma sauna e tal, que tem um dia lá dos fetiches e que tem um local apropriado para ser feito Golden Shower, que eu acho muito interessante isso. Então, né, não vai sujar o chão, né, já tem os ralos ali e tal. Já tem ali tudo Quem apropriado. quer entra. Quem quer entra, quem não quer não entra, né? Quem quer faz xixi, quem não quer não. E é legal só enfatizar uma coisa aí dentro do comportamento sexual atípico, do desejo, que não é um transtorno parafílico, mas é considerado uma parafilia por ser atípico. Reprimir esse desejo também não é esquema, né? A gente sabe. Nós que trabalhamos, eu e a Ana, principalmente com a área de psicologia, dá problema a repressão sexual. Não que você precisa pique-pique na sair cabeça. já fazendo, mas é importante. Mijando em né? todo mundo. Não. Mas vamos compreender, vamos olhar, vamos dar Batendo uma o cabelo com o pesquisada. xixi do se outro. Tem outras pessoas que não se identificam com esse fetiche. A ideia da parafilia, para mim, ou do comportamento atípico, é sair do papai e mamãe, não é? É que envolver mais do que uma questão de posição sexual. Exato. É mais do que um Kama Sutra, né? É mais do que um Kama Sutra. Então, incluir outros elementos e outras situações na vida sexual, né? Então, por exemplo, o Golden Shower. Uma coisa que as pessoas, elas sempre perguntam quando a gente fala, por exemplo, fisting. O fisting é algo que... O que é o fisting fucking? Então, é isso que eu ia dizer. O fisting é algo que sempre, quando o nome é dito, causa tremeliques, comichões, né? Causa comichões. E por nas que, pessoas. Bernardo? E por Então, quê? o fisting é uma prática de introdução do punho e braço e tal no ânus ou na vagina. E que é uma prática que, quando feita com a lubrificação correta, com as medidas corretas, né, pode ser muito prazeroso para os envolvidos, tanto quem está recebendo o fisting quanto quem está aplicando o fisting, né? Outra coisa que as pessoas, outro comportamento que causa comichão nas pessoas seria também aqueles glory hole da vida, né? De terem buracos em que você tá num lugar e aí é de transar com Casa extremo de swing anonimato. tem bastante. Casa de swing tem muito, né? Porque aí tem um buraco que você pode colocar a boca, você pode colocar o ânus, pode colocar a vagina, pode colocar o pênis, e Mas aí tá tem ali à também- disposição. E tem o vinil inflável também pra isso, né? Sim. Mas aí cada um procura o seu... Tem isso. Que mais? Eu acho um belo exemplo, a gente BDSM, né? Sim, Práticas acho que masoquistas são importantíssimas a gente citar, até porque anos atrás teve um frisson com 50 tons de cinza e toda aquela história. Você vê, por que causou esse frisson? Porque todo mundo tem um fetichinho. Todo mundo tem uma vontadezinha. E quando é expressa daquela forma, uma produção hollywoodiana, toda bonita, com cara bonito, romântica. Com um helicóptero com parando. helicóptero, né? Não, e o pior é que assim, eu lembro... Quero é que ver agora entrar no motel de bicicleta, né? Isso sim. Mas eu é lembro fácil. quando era pequeno que tinha as bancas de jornais e revistas. Agora é raro da gente encontrar, mas sempre tinha aqueles livrinhos de papel jornal, Sabrina, Caterina, Sim, Sabrina. Todas essas coisas. E que você vai ver. É um BDSM fudido. É um 50 tons de cinza old school e que é verdade. Eu li da minha mãe. É verdade. Os próprios dos Júlia. autores não tiveram. Júlia, né? Os próprios dos autores não tiveram esse tom de marketing. Não tá Casa do Buda milionário. de Sabrina. Tosos. Meu, tinha a casa do Buda de Tosos. Que é bem João interessante. Baldo. Vale a pena. Vamos estar ali na descrição. Vamos botar na descrição. Casa do Mas Buda de virou- Todos é legal. Acho que provocou esse imaginário cultural de tanta repressão que existe. Aquele filme possibilitou, né, mostrar que, olha, gente, pode. Olha, gente, é Sim. permitido. Abriu um espaço pra Abrir falar. um espaço né? para falar sobre isso. E E de uma forma romantizada. Muito. lembrar Que as que... pessoas muito. amam. Só falo que é a sigla BDSM, que eu acho que é interessante as pessoas saberem. Bondade, disciplina, dominação, submissão, sadismo e masoquismo. Isso. Então, que uma prática
BDSM não é, então, vamos mais uma vez, pode ser algo atípico para a população em geral, mas não necessariamente é um problema de saúde, um transtorno, tá? Outra coisa, assim, só pra... Posso fazer um parênteses? Pode, claro. Então, na minha pesquisa, eu vi que o masoquismo era muito comum, né? E aí, pegando, assim, referências históricas, mostra que o masoquismo é muito comum, pode ter a ver com comportamentos de mulheres, por exemplo, durante a Idade Média, que, assim, se elas tinham práticas sexuais e eram reprimidas por isso, elas eram obrigadas a se machucar, a fazer, tipo, rituais de dor e tal, e sacrifício. E aí elas começaram a linkar o prazer sexual com os rituais de dor. E aí isso meio que foi ficando no imaginário e na memória, né, das pessoas. Então, e algo, só mais um parênteses, é algo que é extremamente perigoso dentro da prática do masoquismo, é a asfixiofilia. Sim, isso sim. Que é o prazer sexual advindo da falta de oxigênio, né? Se que enforcar e transar. Isso. Ou ser enforcado. Ou ser enforcado. Ou como o finado Bill do Kill Bill, né? Isso. Reza a lenda que ele foi encontrado na Tailândia, pelado, enforcado numa meia calça, né? É verdade. Eu falo que eu sei umas coisas que as pessoas... Leila Lopes, né? Leila Lopes. Gente, eu não sabia. Não sabia. Aí ficou aí a hipótese mais... Entendi. É que ele tinha essa prática sexual, né? Quanto à prática de droga também, né? Que tem algumas pessoas que transformam num fetiche essa compulsão. Sim, é isso a gente vai falar né? sobre, Vai ter um tema. sobre o uso de substâncias. E daí o bondage que a gente estava falando tem a ver, pode estar relacionado com asfixiofilia, porque algumas pessoas fazem algumas amarras no corpo e provocam uma maneira de excitar tanto o órgão genital quanto se asfixiar ao mesmo tempo. Sim. E daí, nessa parafernália, às vezes a pessoa perde a mão e acaba morrendo. Ou vai tentar fazer sozinho, né? Também tem sozinho. isso. Então, só pra... tem algumas práticas que são interessantes de ouvir, assim, eu nunca vi, nunca participei, nunca atendi ninguém que faça, mas tem algumas coisas interessantes. Eu lembro no Mundial de Sexualidade que a gente foi, que tinha o Papa da parafilia falando que a moda era lamber maçaneta agora, né? Era a nova parafilia que ele tava... Que ele tava estudando. Meu Deus. Que eu achei aquilo, assim, nossa, eu nunca tinha pensado em... Lamber uma maçaneta, né? Exótico. Acho um pouco sujo. Mas aí envolve várias coisas, né? Outra coisa que às vezes a gente escuta falar, CBT, né? Cock and Balls Torture. Então, tortura do pênis e do escroto, né? E dos testículos. As bolas. As bolas, né? Que é amassar, amarrar, bater, pisar. Então, isso. Tem o pet play. Pet play, que é super... Pet play tem gente. muito, tem até no Twitter, tem um perfil de um rapaz que tem um canil. Ele tem um canil e ele transa vestido de... Só que ele é o dono do canil, gente, ele vamos explicar é o cão o que é o alfa. pet play, então. Pet play não é que transa com animais, Não, são pessoas que se identificam e sentem muito estímulo e prazer estando interpretando e vestindo... Um personagem pet, um personagem de cachorrinho, gatinho. Mas se nós formos ver, é uma variante até do masoquismo, né? Mas é um posição de humilhação, uma posição de poder, sim, né? Seria uma... Tá relacionado ao BDSM. Sim. O que não é uma parafilia... De transtorno. Não, é um comportamento. É um comportamento. A mesma coisa no clipe da Madonna, não lembro qual é o clipe, que é os caras vestidos de pônei, né? Que também tem isso. E aí muitas vezes tem relação com fetiche por materiais. Sim, tipo couro, roupa de, né? Roupa de couro, roupa de borracha, essas coisas. Uniforme. Tem isso. Uniformes. Que mais que temos? Tem aqui em São Paulo tem uma região da prática de dogging, que aliás, quem quiser ir, fica na região do Paraíso. Vocês podem dar um Google. Sério, eu moro lá. Tem uma outra também ali Dogging é uma prática interessante. Eu descobri há pouco tempo também, lendo alguns artigos, que o dogging é o seguinte. Normalmente, primeiro, quem toma conta do dogging é a mulher. Então, ela que dá o limite.
E que ela tá no carro dela, vai com lingerie e tal. E aí ela chega num lugar onde tem vários homens parados. Ela abre o vidro e aí transa com os caras, mas ela dentro do carro. Né? E ela escolhe e tal, e ela dá o limite ali. No Alto da Lapa também tem um... Mas é dogging, é porque o dog seria... Eu acho que é por causa da posição que se fica. Eu acho que é por causa da posição que fica dentro do carro. Né? Porque o grande barato do dogging é você... Pra fora. É você mostrar dentro do seu carro que você tá transando. E normalmente tem mais a ver, eu acho, com voyeurismo. Sim, então tem e isso. E exibicionismo. Que mais de práticas, assim, que as pessoas podem achar estranhas, mas que são práticas Vocês são sabidos, viu? Crossdresser. São sabidos. É que são questões que surgem, Tereza, em consultório muito, né? Sim, Que são, claro. quando a gente debate muito essa individualidade e prazer das pessoas, você acaba aumentando o teu repertório de falar, olha, gente, como é possível acessar os prazeres. E outra coisa, não só do crossdresser, mas desse fetichismo por roupas e tal, que é interessante, é o uso de lingerie. Então, homens que usam lingeries femininas, né? E que isso faz parte do imaginário ali, e é bem ok. E não só homossexuais, bissexuais, mas homens heterossexuais. Muitos. Que curtem usar calcinha e transar com mulher, né? Então, essas coisas eu acho que são interessantes. E talvez, pra mim, o que fica desse episódio é que é possível ter uma vida sexual saudável sem seguir normas e padrões estipulados pelos outros, né? Então você pode ter um comportamento, a princípio visto como atípico ou desviante ou algo pecaminoso por outras pessoas, mas que, se não é um transtorno parafílico, né? Você pode ter a sua vida sexual bem legal e satisfatória para todos os envolvidos. Então, por exemplo, uma discussão, o sexo grupal seria um comportamento parafílico? Noronha-se, né? Pipe-se. E agora Então, na verdade... Agora é caraíve-se, né, Tereza? Caraíve-se, né, Tereza? Então, esse tipo de comportamento, assim, sexo grupal e tal, tem mais a ver com comportamentos sexuais não convencionais. Sim. Vamos lá. O não convencional e o atípico. É porque o atípico, ele vai mais na linha de que não tem a ver com seres humanos, adultos e vivos, entendeu? O sexo grupal envolve pessoas, né? Tá todo mundo ali consentindo. Sim, mas se são pessoas vestidas de cachorro... Ah, sim, aí sim. Né? Se é um porque canil. Porque daí tem um elemento que Então, não é só o corpo humano. eu acho Pra gente provocar um pouquinho mais, e aquelas festas que existe a prática sem os preservativos e o risco de contração de alguma infecção? Aí esse é bastante complicado isso. Também Até participei. acho. Não, mas é complicada a questão conceitual mesmo. Eu participei de uma roda de conversa sobre isso durante o Festival Mix Brasil, e uma discussão sobre o bareback, né? O bareback, que é o transar sem camisinha. Só que se a gente acaba tendo uma visão meio difícil, assim, se você for ver, heterossexuais, pra mim a maioria que eu conheço não usa camisinha. Até eu tava conversando com um amigo esses dias, e ele falando assim, gente, eu não ia dar conta, toda vez que eu fosse transar, ter o risco de engravidar a pessoa, de nascer uma criança daquilo, né? Sim, É que tem muito componente E aí a cultural. discussão... Não, eu tô falando mas tô falando dessas festinhas específicas, em grupo onde existe uma pessoa que apresenta a infecção. Pode ser HIV, sífilis, o que for. E os demais não. E aí é uma roleta russa. Sim, mas aí... Acho que é um comportamento sexual de risco. É um comportamento de risco, né? E se for um padrão de excitação sexual, e se isso expõe a pessoa a um risco, pode ser um transtorno parafílico. Mas nessa mesma roda de conversa aí que eu participei, uma das pessoas falou, e eu achei bastante interessante. Se o tesão da pessoa é ter uma infecção, 2 minutos a gente resolve isso. Porque é isso, se o tesão dela Eu acho que o tesão é pelo o risco. Pela adrenalina. A adrenalina do risco ali, né?
E aí tem uma discussão que a gente pode ficar horas aqui, que é sobre o uso ou não de preservativo, uso ou não de PrEP. O PrEP é a profilaxia pré-exposição, né? Para HIV é uma medicação que você toma diariamente, ou tem agora de depósito, as injeções, que previne a infecção pelo HIV, né? Então tem várias coisas envolvidas, né? Gente, é mais um daqueles episódios que a gente amplia e vê o quanto o repertório sexual, a performance sexual, ela pode variar e muito. Mais uma vez, a moral e o tabu cruzando essa temática. E a importância, quem sabe, da saúde. Tentando minimamente separar um pouquinho, né, do normal desse patológico, eu diria. Eu acho que é interessante a gente pedir de novo para mandarem perguntas. Sim, com certeza, então gente. Vamos lá, Olha gente, como foi útil. Então vamos... Eu queria só deixar uma indicação. Tem um filme muito legal que chama Kiki Love to Love. É ótimo mesmo. E ele desmistifica bastante assim, o comportamento parafílico e mostra que ele pode ser adaptável dentro dos relacionamentos. E é uma comédia, então é super gostoso de assistir. É um filme espanhol e eu super recomendo. Eu acho que vale também, assim, para quem se identificou com alguma dessas práticas que a gente falou assim, não se sentir inibido de às vezes conversar sobre, de ler sobre, de comentar com algum profissional de saúde, com um psicólogo, com um psiquiatra, com um médico que estiver atendendo. Se tiver interesse de pedir alguma informação de como se proteger, de como fazer algo mais seguro, né? Eu acho que vale a pena falar, né? Porque até eu acho que uma das mensagens que a gente tem buscado trazer todos os episódios é o quanto nós tivemos uma educação sexual ruim. E dentro dos fetiches e dos comportamentos atípicos também sofreu grande consequência. Eu digo isso pelo próprio consultório, que às vezes a pessoa tem um fetichezinho lá, sabe? Relativamente, abre muitas aspas, simples, perante alguns que a gente citou e que são mais complexos, né? Mas que gera grande sofrimento, porque não aprendeu, que aquilo era errado. Pedir um tapinha. Pediu um tapinha. Entende? Então, eu acho legal da gente trazendo essa... Acho que o nosso coletiver, né, já deve estar entendendo que vamos desconstruir. A gente criou esse termo, produção, coletivers. Entendeu? Então, que os nossos coletivers compreendam cada vez mais os nossos ouvintes de que não se iniba, converse, diálogo é a ferramenta essencial para lidar com esse tipo de situação. Algo mais? Podemos fechar os trabalhos? Podemos por hoje. Então vamos lá, onde a gente encontra o Coletivo Ser, Ana. @Coletivo Ser no Instagram. E qual é o nosso site? Sexualidade. Qual é o nosso site? Sexualidade e saúde.com.br. Exatamente. E onde a gente te encontra, Ana? @Ana Fanganiello Psi. E você, Marina? @DRA Marina Zanetti. Tereza? @Tereza Embiruçu, sem cedilha. Então fica como? Tereza Embiruçu, vão ser todos os episódios. Até você parar de rir, Até você parar de ficar vermelha falando em Birucu. Vai ser comportamental aqui. Rafa? O que é? Oi, tô Oi, boa, tudo bem? Oi, vem sempre aqui. Onde a gente te encontra? Além do Trianon Mas, @, @insta_RZ, por favor. E você, Bernardo? Pensei que ninguém ia perguntar. O meu Instagram é dr.bernardoRahe. RAHE. E onde encontra a gente? No Apple Podcast, Spotify, Deezer, Spreaker, Castbox e Google! Ajuda a gente, Libera colabora. pra gente, Google. Nunca te pedi nada. Google, eu já te perguntei várias coisas, tá? Eu vou perguntar, quando que você vai liberar pra gente? Eu acho só uma coisa que eu quero colocar, que é muito engraçado ver o Instagram de vocês, porque toda vez que vem DR, mas vem na minha cabeça, discussão de relação. Também penso isso. Eu acho engraçado. Mas o meu DRA. Eu preciso mudar falar nisso, porque eu tô dando o meu Instagram pessoal. É discussão de relacionamento atualizada. E só mais uma vez, só antes de finalizar. Você que é aí da Apple, não esqueça de dar 5 estrelinhas pra gente. ajuda. Uma pra cada um. Você tem iPhone, caralho, dá 5 aí pra gente. E deixe os comentários. E faça perguntas pra gente responder. Por favor. Por favor, isso é mais legal. Beijo, tchau. Beijo. Beijo.